Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a esse novo programa, podcast diferente de tudo que você já viu. E eu quero agradecer já de imediato a presença, de aceitar o convite da Priscila. Muito obrigado, Priscila. Acho que vai ser um bate-papo super legal, vai ser um bate-papo para você mostrar o que é o empreendedorismo, a sua visão, no seu mundo, no seu dia a dia. Tá joia? E para iniciar, Priscila, conta um pouquinho da sua história de vida. Eu acho que isso é uma coisa minha, de querer saber um pouco da história de vida da pessoa. E você fala da sua empresa hoje, o que você faz, o que ela oferece pra gente. Ok. Alegria minha, né, Dainer? O prazer poder contribuir aí de alguma forma. Nós vamos vivendo, vamos aprendendo e vamos contribuindo. Eu acredito que esse é o nosso maior legado. Então, eu sou Priscila Bezerra, sou pedagoga de formação, tenho 15 anos de atuação na área da educação. Desde que eu me formei, eu sempre, já durante a graduação, eu já trabalhava com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Às vezes a gente fala pedagogo e as pessoas relacionam muito a criança, a infância, né? Mas eu tive a oportunidade de experimentar um pouco de todas as áreas e eu sempre me identifiquei muito com adolescentes e adultos. Grande parte da minha experiência profissional foi voltada para esse público. Com crianças eu atuei indiretamente, supervisão, coordenação de professores, né? Sou muito grata à minha formação, acredito que realmente foi um grande encontro, porque eu pude embasar teoricamente dentro dos princípios, dentro dos conhecimentos, né, das indagações que eu trazia. E quando eu terminei a graduação, eu fui buscar outras formações também vinculadas à psicologia para entender um pouco mais. Então, quando você pede para contar a história, né? Quando eu sento numa sala de aula para poder aprender, para fazer um curso, hoje a gente está super moderna, tudo online, mas quando eu estou nessa condição de aprendiz, né, toda a minha história, toda a minha vivência, toda a minha experiência, ela está ali junto comigo, para facilitar ou para bloquear esse processo de ensino-aprendizagem. Isso sempre me chamou muito a atenção, né? Então, quando eu ia, por exemplo, conduzir uma simulação de um processo seletivo, que eu percebia que aquele jovem travava, que ele suava frio, que o corpo dele tremia, eu queria entender qual que era a história que antecedia aquele momento para que efetivamente eu pudesse ajudá-lo. Então, foi experimentando todas essas questões da minha vida que eu fui me constituindo como profissional, né, e fui fazendo escolhas que sempre agregaram muito. Então, eu tenho 40 anos, escolhi a pedagogia para a minha vida. Nos últimos 15 anos trabalhei diretamente com processos relacionados à educação. E em 2020, com todas as mudanças aí que nós vivemos com a pandemia, eu comecei a estudar sobre marketing digital, sobre todo esse mercado e comecei a ter contato com a consultoria de imagem, né? Era uma profissão que até então eu não conhecia, não era algo que brilhava os meus olhos, eu tinha até um certo preconceito quando falava de moda, de tendência, eu falava, que é isso não é pra mim. Mas eu encontrei uma metodologia que vinha muito ao encontro do que eu acreditava, né? Eu vi uma consultora de imagem falando a respeito de autoconhecimento, que antes de escolher uma roupa, antes de olhar um guarda-roupa, quem era essa mulher, o que pautava essas escolhas que ela fazia, qual que era a referência dela de feminino, e aí isso acendeu uma luzinha e falou, opa, espera aí, que por esse assunto eu tenho interesse, né? Dentre algumas formações que eu fiz depois da graduação, eu estudei muito sobre o Reich. Ele veio depois do Freud, né, dentro da abordagem da psicologia. Enquanto Freud olhava só para o fale um pouco mais sobre isso, ali para o mundo das ideias, o Reich ele foi muito para a questão do corpo, né? Ele queria entender, à medida que eu tinha uma emoção, um trauma, o que bloqueava no meu corpo. E ele começa a desenvolver um estudo, uma teoria a respeito das couraças. E aí, na sequência do Reich, veio o Lowen, que aprofundou e enriqueceu isso mais ainda, desenvolveu vários grupos de movimentos terapêuticos, onde as pessoas esmurravam almofadas, gritavam justamente para trazer esses desbloqueios, né? E aí, quando eu ouvi essa consultora de imagem
usando essa linha de abordagem, me veio muito forte essa formação que eu já tinha, porque a gente estuda o corpo, as couraças, né? E de que maneira o nosso corpo interfere na nossa personalidade, no nosso caráter. Então eu já tinha esse olhar. E aí eu comecei a pesquisar então sobre consultoria de imagem, né? Geminiana da gema que sou, mundo das ideias, as ideias começam a borbulhar. E aí pesquisa aqui, pesquisa ali, assiste uma live, vê um PDF, eu fui aprofundando e decidi. No final de 2020, coloquei lá no meu planejamento de vida fazer essa formação, né? E aí fui, então, passei uma semana em São Paulo, me especializei. É claro que quando a gente fala de uma especialização, a gente sabe que não é só uma semana que traz todo o conhecimento, né? Voltei, fui buscar referências bibliográficas e fui... Sabe quando você abre todos os livros que você tem e começa a grifar e voltar, eu já li isso, né? Porque a gente também sai de uma formação com aquele modelo, daquele profissional, e a gente até faz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas depois a gente vai achando o nosso caminho, né? Fazendo a nossa trajetória. Então, eu comecei a perceber também que ali era uma oportunidade de desenvolver uma metodologia. A Maria faz assim, a Fernanda faz assado, a Patrícia faz, mas e a Priscila Bezerra, como que ela vai fazer? Ah, legal. Priscila, nesse ponto, você começou a estudar a respeito de imagem, já com a intenção de montar um negócio próprio? Não necessariamente, Dainer. Quando eu comecei a estudar marketing digital, foi aquele momento mesmo, ali em março, abril de 2020, o mundo de cabeça para baixo, né? Live antes era uma coisa que só os famosos faziam, né? Os experts, de repente minha vizinha estava fazendo, eu falei, opa, eu quero fazer também. E aí eu comecei a entender, né, que toda essa estrutura das redes sociais tinha uma pegada diferente. Então eu falei, opa, deixa eu entender aqui porque é uma tendência, né? Às vezes a gente busca na história 10 anos, 12 anos depois, mas a gente estava vivendo um momento ali de que daqui 6 meses, 3 meses, e foi realmente o que aconteceu. Então foi de uma maneira muito despretensiosa, né? Se eu estou ociosa, deixa eu aproveitar esse tempo para estudar. O primeiro objetivo foi esse. E aí, como o Instagram é sabidinho, né? A gente não pode olhar uma coisa que ele começa a mandar várias coisas daquele assunto, aconteceu esse encontro com a consultoria de imagem. Aí quando eu vi o curso, quando eu fui aprofundando, quando eu vi o que fazia, aí eu pensei, bom, eu me sentiria muito bem fazendo esse trabalho. Aí sim eu já vi como uma possibilidade de atuação, né? Eu já vinha em um período de reflexão mesmo, de como contribuir mais. Eu acho que a idade vai trazendo isso, né? A gente fica meio saudosista falando, mas depois dos 38 ali, quando eu fui me aproximando, 38, 39, eu fui me questionando, né? O que eu já fiz até aqui, o que eu quero fazer e o que verdadeiramente brilha os meus olhos, acelera o meu coração. Então tinha uma abertura também para algo novo que eu ainda não sabia exatamente o que era, mas que fosse algo que fizesse sentido para mim, que viesse ao encontro de tudo que eu já tinha estudado, de tudo que eu já dominava.